Salve Maria! Então vamos dar continuidade à leitura da biografia mais completa da vida de Padre Pio, Padre Pio, um santo entre nós, de Renzo Alegre, da editora, tem a tradução, né, da editora Paulinas, e eu vou deixar na descrição desse vídeo uma sinopse e alguns links, né, de onde você pode adquirir esse livro. Estamos acabando, vamos iniciar agora o capítulo 24. Para lá do horizonte, 1959 a 1968. Sob a proteção de Pio XII, Padre Pio viveu um período relativamente sereno e cheio de iniciativas. O Papa Pacelli conhecia toda a história de Padre Pio e era continuamente informado sobre as hostilidades que o religioso sofria. Através das suas intervenções, porém, dava a entender que estimava aquele religioso e que aprovava a sua atividade. Sempre que encontrava algum prelado vindo da Puglia, informava-se sobre o padre. Em 1947, recebeu em audiência Monsenhor Andrea Cesarano, arcebispo da Manfredônia, e perguntou-lhe imediatamente: "O que Padre Pio faz?" "Tira os pecados do mundo, santidade", respondeu o arcebispo. A 5 de maio de 1956, quando da inauguração da Casa Alívio do Sofrimento, enviou um telegrama definindo o hospital como obra sugerida por elevado sentido evangélico de caridade. 3 dias mais tarde, recebeu em audiência um grupo de cardiologistas, alguns dos quais também tinham estado com Padre Pio em San Giovanni Rotondo para assistir à inauguração da Casa Alívio do Sofrimento, e aproveitou para falar da obra do frade de Pietreutina com expressões de uma estima extraordinária. Apontou o significado da Casa Alívio do Sofrimento, chamada a introduzir no tratamento dos doentes uma concepção mais profundamente humana e, ao mesmo tempo, mais sobrenatural, e definiu-a assim: é fruto de uma das mais elevadas intuições, de um ideal longamente amadurecido e aperfeiçoado, em contato com os mais variados e cruéis aspectos do sofrimento moral e físico da humanidade. Expressões de tal comparticipação que eram, ao mesmo tempo, advertências, indicações e sugestões para quantos, pelo contrário, continuavam a olhar para Padre Pio com suspeita e desconfiança. Em abril de 1957, como à volta da Casa Alívio do Sofrimento se levantavam conflitos de interesse econômico e problemas de gestão e de jurisdição, o Papa chegou ao ponto de dispensar Padre Pio do voto de pobreza, para que também pudesse cuidar da gestão econômica da sua obra. Nomeou o diretor vitalício da Fraternidade Terciária, entidade laica que geria a obra, e declarou-o diretor guia responsável da Casa Alívio do Sofrimento. A obra passou a ter, assim, a sua autonomia e a sua própria organização jurídica. Em outubro de 1958, porém, também o Papa Pacelli viria a faltar. Os inimigos de Padre Pio levantaram de novo a cabeça e retomaram as hostilidades, dando início a um novo período de perseguições, que continuou até a morte do padre. Foi o último, mas sem dúvida o mais duro e mais vergonhoso, porque infligiu humilhações e suspeitas a um pobre velho, como se fez durante esses anos a Padre Pio. É uma atitude que não pode ter justificação. Os membros do Santo Ofício e os eclesiásticos que não acreditavam na santidade de Padre Pio nunca deixaram de exprimir as suas opiniões negativas e de fazer sentir a sua hostilidade, nem sequer quando o padre era abertamente protegido pelo Papa Pacelli. A estima que o Papa demonstrava respondiam levantando questões disciplinares e pondo em destaque comportamentos anômalos.
não conseguiam infligir condenações públicas, como tinha acontecido nos anos 20, no tempo de Pio XI, mas exprimiam de igual modo o seu pensamento e as suas opiniões, que, sendo altamente autorizadas, tinham sempre o seu peso. Por isso, o Padre Pio, durante os anos em que era protegido pelo Papa Pacelli, embora pudesse agir com certa liberdade, também teve de suportar muitas ofensas injustas. De vez em quando chegavam a San Giovanni Rotondo inspetores eclesiásticos que queriam saber, interrogavam e apresentavam queixas. Chegavam cartas enviadas pelo geral e pelo provincial, contendo intimações e queixas, que recordavam ao Padre Pio como ele continuava a ser considerado pelos seus superiores um indivíduo suspeito, incômodo, que só sabia arranjar problemas e aborrecimentos. O padre suportava tudo, mas sofria, e muito. A 11 de março de 1952, o Santo Ofício apresentou ao geral dos Capuchinhos uma série de inconvenientes detectados em San Giovanni Rotondo. Como é natural, o geral lançou a sua própria amargura sobre o provincial, este sobre o guardião de San Giovanni Rotondo e o guardião sobre Padre Pio. Era a cadeia inexorável de acusações, que se sucedia a um ritmo quase regular, a juntar-se às preocupações do padre, já cheio de problemas relativos à construção da Casa Livre do Sofrimento. Preocupações muito amargas, porque as críticas provinham de Roma, do Santo Ofício, ou seja, da Igreja, e passavam pelo seu superior geral. Do ponto de vista psicológico, o padre sentia-se rejeitado, ou pelo menos bastante criticado pelas duas entidades às quais consagrara a própria existência, a Igreja e a Ordem dos Frades Capuchinhos. Como vemos, era um massacrar contínuo, fazendo sentir a própria desaprovação. Para Padre Pio, tão sensível e desejoso de servir a causa de Deus, tais intervenções constituíam verdadeiras aguilhoadas no coração. Aguilhoadas que nunca mais pararam, que, pelo contrário, aumentavam por serem contínuas. Podemos dizer que eram fruto de uma fria intransigência burocrática. Na realidade, para quem quiser olhar mais a fundo, era um sinal daquela luta misteriosa que não provinha tanto dos homens, de eclesiásticos perplexos, mas do inimigo número 1 de Satanás. Compreendera bem Padre Agostinho de San Marco e Lamis, confessor de Padre Pio, tendo-o anotado no seu diário. Com efeito, escreveu ele com data de 3 de setembro de 1952. A guerra exterior de pessoas associadas a Satanás prossegue, mas o padre segue em frente, apoiado no nome de Deus, como se nada lhe dissesse respeito, embora sua alma esteja amargurada. Voltou a repeti-lo alguns anos mais tarde, escrevendo a 28 de novembro de 1956. A luta satânica contra a grande obra da clínica continua, enquanto o padre sofre e reza. Nos anos de 1955 a 1958, com o agravamento da situação, deu-se o famoso caso Gilfred, que se abateu sobre a Ordem dos Capuchinhos como um terremoto, atingindo o próprio Padre Pio, embora este nada tivesse a ver com ele. A Segunda Guerra Mundial semeara a destruição em toda a Itália. Os bombardeamentos tinham derrubado casas, igrejas e também muitos conventos. Terminado o conflito, a Itália fora tomada pelo frenesi da reconstrução. Surgiram por toda parte estaleiros destinados à reedificação dos edifícios devastados e à construção de outros novos. Também os frades capuchinhos se esforçavam muito para restaurar os seus conventos. O fervor levou-os a implementar grandes iniciativas. Contudo, para realizá-las eram necessárias somas muito avultadas.
A necessidade convenceu muitos deles a dar crédito a uma armadilha financeira que nos anos de 1950 deu muito o que falar na Itália. Certo Giambattista Giuffre, ex-funcionário do crédito Romagnolo de Imola, dava juros antecipados que podiam ir de 30% a 100% a quem lhe emprestasse dinheiro. Era um homem estimado que se dizia católico fervoroso. Por isso, tanto bispos como párocos e superiores de conventos confiaram nele. Ainda mais entusiasmados com as aparentes vantagens econômicas que dele recebiam, chamavam-lhe o homem da providência e o banqueiro de Deus. A dado momento, porém, o jogo de Giuffre foi pelos ares. Em 1958, o banqueiro de Deus declarou falência, e todos aqueles que lhe tinham emprestado dinheiro ficaram de mãos vazias, ou antes, viram-se envolvidos num turbilhão de dívidas. A Santa Sé interveio, impondo aos bispos, párocos, ordens religiosas e congregações que restituíssem todo o dinheiro proveniente da burla. O Papa criou uma comissão cardinalícia para se ocupar da situação, a fim de tentar mitigar o escândalo. Os frades capuchinhos foram dos mais atingidos. Perderam um verdadeiro patrimônio. O geral da ordem, em relatório reservadíssimo, escreveu o seguinte: fomos obrigados a pagar uma soma enorme, ficando reduzidos quase à ruína, à beira do desastre econômico. Para pagar as suas dívidas, os capuchinhos pensaram em recorrer ao dinheiro enviado de todo mundo a San Giovanni Rotondo, aos cuidados de Padre Pio. Pediram para ser ajudados, mas o padre respondeu: esse dinheiro não é meu. Foi-me entregue com um objetivo preciso, para que eu faça obras destinadas aos pobres e doentes, e não para pagar as dívidas dos frades. Eu seria um mau administrador se o utilizasse sem respeitar a vontade explícita dos benfeitores. O padre tinha toda razão, do ponto de vista da honestidade, mas os seus confrades, exasperados pela situação desastrosa em que se encontravam, não conseguiam entender a sua atitude. Alguns ficaram ofendidos e uniram-se àqueles que sempre tinham sido inimigos de Padre Pio, dando seu triste contributo para os sofrimentos do confrade. Entretanto, em outubro de 1958, morre Pio XII. Em seu lugar, é eleito Angelo Roncalli, com o nome de João XXIII. Roncalli provinha de Veneza, onde era patriarca desde 1953. Tinha começado a ouvir falar de Padre Pio imediatamente após a guerra, quando era núncio apostólico em Paris. Tendo de tratar de um assunto também relacionado com Padre Pio, pedira informações ao arcebispo da Manfredônia e recebera como resposta uma longa carta transbordante de estima e de admiração. Como patriarca de Veneza, ao receber um filho espiritual de Padre Pio, tinha-lhe dito: se escrever ao padre, diga-lhe que o abençoo e que me recomendo as suas orações. Mal foi eleito Papa, João XXIII enviou uma bênção especial a Padre Pio, através do arcebispo da Manfredônia, Monsenhor Cesarano. Em janeiro de 1959, o secretário de Estado, Monsenhor Domenico Tardini, enviou a Padre Pio, em nome do Papa, naturalmente, uma carta de louvor pela Casa Alívio do Sofrimento. Em julho do mesmo ano de 1959, o Papa mandou uma bênção pessoal a Padre Pio, através do cardeal Federico Tedeschini, que ia a San Giovanni Rotondo para a inauguração da nova igreja de Santa Maria das Graças. Até aquela data, portanto, o Papa João XXIII demonstrava partilhar plenamente a estima que Pio XII nutrira por Padre Pio. Depois a situação mudou de repente e de forma drástica. Vários conselheiros do Papa tinham se esforçado por insinuar nele dúvidas e suspeitas. Como se tratava de pessoas que o Santo Padre conhecia e estimava muito, não podia ignorar o que diziam. Foi assim que começou a se formar a nova tempestade. Como em outras ocasiões, Padre Pio, com a sua misteriosa sensibilidade,
estava em condições de prever os acontecimentos que lhe diziam respeito e que ainda estavam para acontecer. Quando estes eram duros, sofria antecipadamente com o que estava por vir. Na realidade, ele sabia que essas experiências dolorosas eram provocadas pelo seu inimigo de sempre, Satanás, e sofria-as na carne, enquanto o espírito do mal ia preparando-as. Tratava-se quase de uma luta particular entre ele e o mal, que se desenvolvia em pré-estreia, isto é, quando os acontecimentos destinados a destruir a sua pessoa e a sua obra ainda não tinham começado. Com efeito, a 25 de abril desse ano, caiu de cama. Acorreram os médicos que ficaram perplexos e assustados frente ao seu estado de saúde. Foram consultados 3 especialistas muito célebres, os professores Valdoni, Mazzoni e Gasbarrini, que diagnosticaram um tumor maligno no pulmão. O padre tinha poucos meses de vida. Seu estado agravou-se. O padre não podia levantar-se da cama nem sequer para celebrar missa. Ficou 4 meses naquela situação. Mais tarde, em agosto, deu-se algo extraordinário. Chegou a San Giovanni Rotondo a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que nessa altura percorria a Itália, fazendo escala em várias cidades. Chegou a San Giovanni na noite de 5 de agosto. Durante toda a noite as pessoas acorreram em grande número para rezar pela cura de Padre Pio. Por volta do meio-dia, quando na igreja havia pouca gente, o padre foi levado numa padiola até a presença da imagem. Aí permaneceu em oração e depois foi levado de volta para sua cela. Às 2 da tarde, a imagem partiu de helicóptero. Da sua cama, Padre Pio rezava: Minha Santa Mãe, quando chegou à Itália, fez-me cair de cama com essa doença. Agora que se vai embora, ainda me deixa assim? Mal tinha acabado de pronunciar essas palavras, todo o seu corpo foi sacudido por um tremor. Os religiosos que lhe faziam companhia assustaram-se e temeram que estivesse prestes a morrer. Mas aquele estranho fenômeno durou poucos segundos e depois Padre Pio sentiu-se inesperadamente bem. O seu rosto, antes muito pálido, tinha agora um tom róseo e a respiração estava regular. Disse que já não sentia dores, que tinha recuperado as forças e que queria levantar-se da cama. Foram convocados os médicos que examinaram Padre Pio. Do seu mal já não restavam vestígios. 2 dias mais tarde recomeçou a celebrar missa, a confessar e a receber os fiéis. Aquele sofrimento teria servido provavelmente para ajudá-lo a superar incólume o calvário que o esperava. Depois da morte de Pio XII, as cartas anônimas que continham calúnias contra o padre tornaram-se mais numerosas. Sobre a secretária do Papa João XXIII, o dossiê Padre Pio ia se tornando cada vez mais volumoso, reunindo acusações gravíssimas. Entre outras coisas, nele estava escrito que o padre tinha relações sexuais com mulheres 2 vezes por semana. As acusações também eram acompanhadas por documentos fotográficos que mais tarde se descobriu serem fruto de uma vil e grosseira montagem. Havia ainda fitas magnéticas com conversas furtivas e indecifráveis, também essas falseadas, mas divulgadas como provas de culpa. Os microfones para apanhar o padre em flagrante até no confessionário tinham sido instalados. O Papa João XXIII estava preocupado. Convocou Monsenhor Cesarano, arcebispo da Manfredônia. Mostrou-lhe o dossiê. Cesarano, com lágrimas nos olhos, garantiu que se tratavam apenas de calúnias. Por essa altura, o cardeal Siri também tomou a defesa de Padre Pio. Contou-me ele passados vários anos. Durante meses defendi Padre Pio junto do Papa João XXIII. Falávamos dele em todos os nossos encontros. Nessa época, eu ocupava muitos cargos, sendo por isso recebido com frequência pelo pontífice. A conversa acabava sempre em Padre Pio. O Papa, homem muito bondoso, um verdadeiro santo, estava preocupado por tudo o que lhe tinham contado.
João XXIII entregou o dossiê ao Santo Ofício. Os membros desse dicastério reuniram-se para discutir o caso, e na reunião de 15 de junho de 1960, decidiram anunciar uma visita apostólica a San Giovanni Rotondo. Monsenhor Carlo Macari, secretário do Vicariato de Roma, foi o incumbido. Chegou a San Giovanni a 29 de julho. Mostrou imediatamente ter preconceitos contra o padre. A visita apostólica terminou em desfavor do padre. Monsenhor Macari ficou convencido que em San Giovanni Rotondo se cometiam muitas infrações graves contra a regra franciscana e contra as disposições do direito canônico. Propôs uma série de intervenções, todas elas bem aceitas pelo Santo Ofício e comunicadas a Padre Pio e aos seus superiores através de 2 documentos severos. Uma carta do cardeal Ottaviani, secretário do Santo Ofício, com data de 31 de janeiro de 1961, e uma carta de Monsenhor Parente, então adjunto de Ottaviani, com data de 24 de abril de 1961. Nestes documentos foi estabelecida a necessidade de reconduzir Padre Pio à regular observância conventual, proibir sacerdotes e bispos de ajudarem o padre à missa, variar diariamente o horário da missa do padre, respeitar a distância entre o confessionário do padre e os fiéis, evitar a afluência excessiva de devotos do lugar, sobretudo de devotas, ao confessionário do padre, proibir o padre de receber mulheres sozinho no parlatório do convento ou em qualquer outro lugar, convidar o padre a celebrar a missa dentro dos limites normais de tempo, ou seja, em 30 ou 40 minutos no máximo, impedir atos que assumam as características de culto direto à pessoa do padre. Além disso, o Padre Pio foi proibido de celebrar casamentos e batizados, de contatar livremente os fiéis e de confessar certas pessoas. Não podia gastar mais de meia hora a celebrar missa, nem podia reter os penitentes no confessionário durante mais de 3 minutos. O convento de San Giovanni Rotondo, onde Padre Pio residia, passou para a dependência direta do Santo Ofício, e alguns religiosos amigos do padre foram afastados. A Padre Pio foi retirada a gestão da Casa Livre de Sofrimento, sendo aquele obrigado a passar em branco as ações da casa, que foram depositadas no Instituto para as Obras de Religião, o Banco Vaticano. O documento do Santo Ofício, que continha as novas restrições, terminava com um tom duro e ameaçador, como habitualmente se utiliza com pessoas réprobas e rebeldes. Que Padre Pio seja convidado a respeitar estas regras em virtude da obediência religiosa, e no caso de uma condenável inobservância, não se exclua o recurso às penas canônicas. À luz daquilo que hoje sabemos, ou seja, que Padre Pio era um santo absolutamente inocente, torna-se inútil qualquer comentário àquelas enésimas disposições disciplinares contra ele. Como sempre, o padre aceitou a nova prova com espírito de obediência, oferecendo seus sofrimentos a Deus. Tratava-se, porém, de sofrimentos terríveis. Com efeito, ele disse ao seu guardião: "Que posso fazer? Peço a Deus que me chame depressa e me liberte dessas aflições." O indomável guerreiro, que tinha lutado durante toda a vida, sentia-se amargurado a ponto de invocar a morte. Em 1960, Padre Pio tinha 73 anos, estava velho. A sua saúde, enferma desde o tempo em que ingressara no convento, tornara-se ainda mais evidente e duro o peso dos anos. Um velho, ainda por cima doente, deveria precisar de atenções e afeto. Padre Pio, pelo contrário, era acumulado de dúvidas, suspeitas e frieza, e das acusações mais infamantes. Começava para o frade estigmatizado o último suplício angustiante, a agonia no Horto das Oliveiras e a viagem até o Calvário. Depois de o Santo Ofício ter emitido as novas disposições, foi enviado para San Giovanni Rotondo um novo guardião, incumbido de manter a mais rigorosa disciplina. Este mandou afixar na igreja, no claustro do convento, cartazes em que se proibiam as pessoas de se aproximarem de Padre Pio à sua passagem.
Retirou também ao velho frade o acompanhante que o assistia há vários anos. Proibiu todos os religiosos de qualquer manifestação de reverência frente ao padre. Proibiu que lhe beijassem a mão estigmatizada, como sempre tinham feito, ou que o ajudassem a subir as escadas. Proibiu o padre de chorar durante a celebração da missa e de ir visitar os doentes na casa livre de sofrimento. Os amigos leigos do Padre Pio reuniram-se e decidiram empreender uma ação de defesa até o fim. Foi chamado à Itália Emanuele Brunato, aquele que já tinha conseguido vergar os inimigos do padre em 1933, 30 anos atrás. Este fundou a AIDE, Associação Internacional para a Defesa de Padre Pio, com sede em Genebra. Pôs mãos à obra e em pouco tempo recompilou um dossiê em que denunciava cruamente as manobras, mesmo ilícitas, dos inimigos de Padre Pio destinadas a desacreditá-lo. O livro devia ser apresentado à imprensa internacional a 25 de março de 1964. Tinham sido enviados 500 convites aos representantes das Nações Unidas e da imprensa e às autoridades eclesiásticas. A conferência seria realizada no Salão Grande do Hotel Richemont, em Genebra. Fora enviada uma cópia do livro a todos os bispos e cardeais que participavam em Roma do Concílio Vaticano II. Como já acontecera nos anos 30, o livro era destrutivo. Seria capaz de provocar um escândalo e nada mais. Tinha por objetivo a chantagem, completamente alheia ao espírito de Padre Pio. Disso se aperceberam os próprios promotores da iniciativa e, no fim, não o puseram em circulação. Entretanto, a 21 de junho de 1963, o cardeal Giovanni Battista Montini, arcebispo de Milão, fora feito papa. Montini era amigo de Padre Pio. Ele fora secretário de Estado do Papa Pacelli e, com Pio XII, aprendera a estimar o frade com estigmas. Tinha sempre manifestado a sua própria devoção, até mesmo com cartas autografadas nos momentos difíceis da vida do religioso. Em 1959, Padre Pio, saudando o comendador Alberto Galetti de Milão, diocese dirigida por Montini, tinha-lhe dito: mando não uma, mas uma grande quantidade de bênçãos para o cardeal Montini. Acrescento ainda a minha indigna oração. Diga ainda ao arcebispo que depois deste será ele o Papa, que se prepare. Entende o que deve dizer-lhe? Montini, quando recebeu através do comendador Galetti a mensagem que Padre Pio lhe enviara, comentou: oh, que ideias tão estranhas têm os santos! Em janeiro de 1964, Paulo VI ordenou ao cardeal Alfredo Ottaviani, secretário de Santo Ofício, a Padre Pio. Padre Pio deve exercer o seu ministério em plena liberdade. Um ano mais tarde, ordenou de novo ao cardeal Ottaviani que se comportasse com Padre Pio como se ele não estivesse obrigado ao voto de obediência. Assim, punha termo com autoridade a todas as restrições, coações e limitações, dando a entender que queria proteger o padre. Os últimos anos da vida de Padre Pio passaram numa calma relativa. Oficialmente, tudo regressara à tranquilidade. Contudo, nunca ninguém se retratou das horríveis acusações que tinham sido feitas, pelo que o padre continuou sempre a carregar com a suspeita de que era um impostor vulgar e corrupto. Além disso, o Santo Ofício nunca chegou a revogar as condenações pronunciadas contra Padre Pio. A saúde dele ia piorando. Custava-lhe muito andar e respirar. No entanto, levantava-se todas as manhãs às 4 horas para estar pronto a celebrar missa na igreja às 5. A 20 de setembro de 1968, ocorria o 50º aniversário da impressão dos estigmas visíveis. Tinham sido marcadas para esta data grandes manifestações em San Giovanni Rotondo. Chegaram devotos de todas as partes do mundo. As hospedarias da região estavam cheias e muitas pessoas pernoitavam nos automóveis. Na manhã do dia 20 de setembro, o padre celebrou missa às 5, como sempre. À tarde, houve uma grande procissão em sua honra, do qual ele não participou.
À noite, retirou-se para sua cela antes da hora habitual, porque não se sentia bem. Contudo, não conseguiu descansar. Depois de uma noite agitada de manhã, quando tentou levantar-se, foi tomado por uma crise de asma violentíssima. Chamaram o médico. Parecia que o padre tinha chegado ao fim, mas acabou por se recuperar. No entanto, não conseguiu celebrar a missa. O dia 22 de setembro era domingo. De todos os quadrantes do mundo tinham chegado delegados dos 740 grupos de oração então existentes. Padre Pio sentia-se bem. Às 4h30 da manhã desceu à sacristia, a fim de se preparar para celebrar, como habitualmente, a missa das 5. Como era um dia de grande festa, o padre superior ordenara que a missa fosse solene, ou seja, cantada. Isso implicava um grande esforço para o celebrante. Padre Pio não estava em condições de suportar. Queixou-se desse fato, mas por qualquer razão desconhecida não foi escutado. Foi a sua última missa. Chegou até nós uma gravação sonora daquela cerimônia e numerosas fotografias. Na gravação ouve-se a voz de Padre Pio, esforçada e trêmula. Nas fotografias, vê-se o seu rosto transtornado. No prefácio, o padre sentia-se tão extenuado que não conseguiu cantá-lo, recitou. Pouco depois acabou por perder o domínio de si próprio e enganou-se. Em vez do Pai Nosso, entoou o prefácio. No fim da missa, teve um colapso, caindo sobre o altar. Estava tão fraco que foi necessário utilizar uma cadeira de rodas para levá-lo até a sacristia. Depois de lhe despirem os paramentos sagrados, foi conduzido para a cela e colocado na cama, onde descansou durante cerca de 2 horas. Depois quis levantar-se. Às 10h30 saiu à janela do coro para abençoar a multidão. Às 18h, desceu à igreja e, do lugar reservado às mulheres, assistiu à missa vespertina. No fim, tentou levantar-se para abençoar os circunstantes, mas não conseguiu. Ficou dobrado em 2, incapaz de se mover. Foi levantado pelos seus confrades, instalado na cadeira de rodas e reconduzido à sua cela. Estava muito mal. Colocaram-no na cama. Pediu que chamassem para junto de si o padre Pelegrino de Santélia, que já há tempos o assistia e que também esteve a seu lado nessa última noite. Estive com o padre Pelegrino em San Giovanni Rotondo em setembro de 1969, um ano depois da morte de Padre Pio. Nessa altura não se falava tanto no padre como hoje. A causa da beatificação ainda vinha longe. Quem o tinha conhecido, porém, sabia que ele era santo. Também o padre Pelegrino sabia. De pé, na cela em que morrera Padre Pio, no silêncio que envolvia o convento, contou-me com simplicidade, mas comovido, como se dera a passagem do padre da terra para o céu. Desejo terminar este meu relato da vida de Padre Pio com aquilo que me disse então Padre Pelegrino, com as mesmas palavras, tal como as transcrevi da gravação que então fiz. Constituem um documento importante, porque foram pronunciadas quando a recordação da morte do padre ainda estava muito viva na memória do seu confrade, e quando ainda não tinha começado a causa da beatificação. Padre Pelegrino, que entretanto fora nomeado guardião do convento de Santa Maria das Graças, acompanhou-me na visita ao quarto onde o padre tinha morrido. Era ao fundo do longo corredor do convento, e mantinha-se tal como o padre o tinha deixado. Encostada à parede, uma tarimba simples e pobre. Ao lado, um genuflexório, acima do qual se encontrava um despertador, um relógio e o crucifixo. Na parede, em frente aos pés da cama, uma grande pintura de Nossa Senhora. Havia ainda uma mesinha sobre a qual Padre Pio guardava seus objetos pessoais. Uma escova, um par de limas para as unhas, uma faca de papel, um despertador, 2 relógios, um breviário. Fotografias do Papa, de parentes, de alguns amigos e mais algumas coisinhas. Diante da mesa, encostada à parede oposta, a poltrona em que Padre Pio costumava descansar e na qual viria a morrer. Despertadores e relógios, disse-me Padre Pelegrino. Era essa até certo ponto a sua mania. Tinha sempre medo de chegar atrasado. Consultava-os continuamente
e serviam para programar com a máxima precisão as ocupações do seu dia. Todas as noites eu ficava no quarto contíguo, ligado ao seu por um telefone interno, que ficava sempre aberto e através do qual podia perceber todos os movimentos do Padre Pio. Naquela noite, cheguei ao quarto do padre por volta das 21 horas. O padre já estava na cama. Na cela estavam outras pessoas que saíram à minha chegada. Das 21 à meia-noite, Padre Pio chamou-me 5 ou 6 vezes. Perguntava-me as horas. Não dava sinais de ter chegado ao fim da vida. Pelo contrário, parecia mais sereno do que nas outras noites. Estava mais recolhido. Tinha os olhos lacrimejantes, mas isso acontecia com frequência. Rezava continuamente. À meia-noite pediu-me muito agitado, quase como se receasse a minha resposta negativa. Pode ficar comigo, meu filho? Respondi-lhe que sim. De um modo geral, sentava-me na poltrona, mas naquela noite o padre quis que eu pegasse a cadeira e me sentasse ao lado da sua cama. Tomou a minha mão entre as suas e apertou-a com força. Tremia, como uma criança cheia de febre. Da meia-noite a 1, perguntava-me as horas a intervalos de 2 ou 3 minutos. Parecia que tinha um encontro marcado e que estava impaciente pela chegada desse momento. Os seus olhos choravam, mas com serenidade, e eu os limpava. Por volta da 1 hora, perguntou-me: Ouça, já disse a missa? Padre, ainda é cedo para a missa, respondi. Ele acrescentou: Esta manhã vai rezá-la por mim. Pouco depois quis confessar-se. Eu não era o seu confessor habitual, mas já o tinha confessado várias vezes. No fim, pediu-me que lhe renovasse o ato da profissão religiosa. Esse pedido me fez imediatamente estremecer, porque é nosso costume fazê-lo sobre o leito de morte. Satisfiz o seu desejo e depois o padre me disse: Meu filho, se o Senhor me chamar hoje, peça perdão por mim aos confrades por todos os incômodos que lhes causei. Peça-lhes também uma oração pela minha alma. Eu repliquei: Estou certo, padre, que o Senhor lhe fará viver ainda muito tempo, mas se estiver certo o que diz, peço-lhe uma última bênção para os seus confrades, filhos espirituais e doentes. Sim, disse ele, abençoo-os a todos. Peça ao superior que seja ele a dar por mim essa bênção. Passava pouco da 1 hora quando o Padre Pio me disse: Não estou respirando bem na cama. Ajude-me a levantar-me. Insisti para que ficasse deitado, mas depois satisfiz a sua vontade. Ajudei-o a vestir-se. Foi até o lavatório e molhou o rosto com água fria. Alisou a barba e sentou-se na poltrona. Finalmente disse-me: Olhe só para o céu. Está cheio de estrelas. Sim, está, respondi. Então vamos sair, sugeriu. Levantou-se sozinho da poltrona. Endireitou-se completamente, coisa que não fazia há anos. Aproximei-me para ampará-lo, mas percebi com grande surpresa que ele não precisava. Caminhava direito e ágil como um jovem. Nunca na vida o tinha visto tão belo e ligeiro. Saiu para o corredor, aproximou-se da porta da varanda e acendeu a luz com as suas próprias mãos, coisa que nunca fazia. Quando já estávamos sob o céu estrelado, olhou à sua volta absorto, quase luminoso. Esteve alguns minutos em contemplação silenciosa. Depois se sentou na poltrona. Geralmente, das outras vezes, quando estava na varanda, mantinha-se em oração. Naquela noite, fixava um ponto preciso da varanda, aquele em que, mais tarde, depois da sua morte, seria colocado o seu corpo. Passados cerca de 10 minutos, começou a empalidecer. Aproximei-me para ajudar a levantar-se e percebi que se tinha tornado muito pesado. Já não tinha energia para se aguentar de pé e eu não conseguia ampará-lo. Corri para buscar a cadeira de rodas. Chegando ao quarto, consegui sentá-lo na poltrona com esforço. Até aquele momento, não me passara pela cabeça que Padre Pio tinha chegado ao fim dos seus dias. Mas já na poltrona, notei como empalidecia ainda mais, enquanto seus lábios se tornavam azulados. Assustei-me. Ele repetia: Jesus, Maria, com uma voz cada vez mais débil.
Lembro-me de um pormenor que nunca contei a ninguém, a não ser aos meus confrades, porque é muito delicado. Na parede, defronte da poltrona, Padre Pio tinha um retrato de sua mãe. Fixando o retrato, perguntou-me: quem está ali naquele retrato? É a sua mãe, repliquei. Eu estou vendo duas mães, retorquiu ele. Pensei que a visão lhe estivesse faltando. Aproximei-me do quadro e disse a Padre Pio: veja, padre, isso é o quadrinho com o retrato de sua mãe. Estas aqui são outras fotografias. Padre Pio fixou-me no rosto e retorquiu: não se preocupe, eu vejo muito bem e estou vendo duas mães. Compreendi então que a outra mãe era Nossa Senhora. Insisti para que ele a descrevesse de forma mais detalhada, mas Padre Pio recusou-se a responder. É opinião muito corrente que Padre Pio via Nossa Senhora com frequência. Eu só posso testemunhar que a sua forma de rezar, quando se encontrava sozinho e não se sentia observado, era muito estranha. Falava com uma pessoa que tinha à sua frente. Observei-o às escondidas algumas vezes, e cada uma delas escutei conversas maravilhosas entre o padre e a Virgem Santa. Quando percebi que as forças estavam prestes a abandonar Padre Pio, fiquei preocupado e aproximei-me da porta para ir chamar alguém, mas ele disse: não incomode ninguém. Fiquei ainda alguns minutos, mas depois decidi sair. Chamei Frei Guglielmo, telefonei ao Dr. Sala, seu médico assistente, e aos 2 médicos que estavam de serviço na Casa Alívio do Sofrimento. Chamei o padre superior e acordamos também os outros confrades. Os médicos que tinham acorrido imediatamente tentaram administrar oxigênio ao padre, para lhe conservar a vida. Deram-lhe algumas injeções, mas todos os esforços foram inúteis. Padre Pio morreu às 2h30, sem um sobressalto, sem a mínima respiração arquejante. Percebi que tinha falecido por ter reclinado a cabeça sobre o ombro e ficara imóvel. A notícia da sua morte espalhou-se algumas horas mais tarde. Através da rádio e dos jornais, foi difundida para todas as partes do mundo, e como que por encanto o mundo ficou sabendo como o Padre Pio era amado e popular. Todos choravam o desaparecimento do frade com estigmas, e todos diziam que tinham morrido um grande santo. O corpo foi exposto na igreja de San Giovanni Rotondo às 8h30 daquela manhã, e durante 4 dias houve uma procissão contínua de devotos e admiradores que queriam prestar homenagem ao padre. Passavam diante da urna, depositavam uma flor, choravam, saudavam, beijavam. Só podiam deter-se alguns segundos, porque o afluxo de gente era ininterrupto. Na quinta-feira, 26 de setembro, às 15h30, saiu o cortejo fúnebre que viu desfilar pelas ruas de San Giovanni Rotondo mais de 100.000 pessoas. Do céu, helicópteros da polícia e da aviação lançavam flores. Era um triunfo daquele humilde frade que durante toda a vida fora alvo de tanta polêmica e de tantas humilhações. À noite, o corpo foi sepultado na cripta da igreja de Santa Maria das Graças, onde ainda se encontra. Desde então, ainda hoje, é visitado diariamente por milhares de peregrinos e devotos, que assim querem testemunhar o grande amor por esse frade simples, que tanto fez pelo bem das almas e por todos aqueles que nele procuravam um pouco de consolação para a sua dor e uma palavra de paz. E assim terminamos esse capítulo 24, né, onde deu-se a morte do Padre Pio. O capítulo 25 é um capítulo mais curto, né, fala sobre alguns amigos preciosos. E aí a gente segue no próximo vídeo. Salve Maria!